Nacional pela Democratização da Comunicação, a FNDC, o CUBLE é membro eleito no Conselho Deliberativo. Aqui no Rio de Janeiro, na Frente Ampla pela Liberdade de Expressão, que é chamado Fale Rio, o clube participa junto com outras entidades, né, EBC, né, enfim, várias entidades da sociedade civil. E na Frente Com, que é a Frente Parlamentar de Comunicações, no Senado e na Câmara Federal, o clube também tem participação nesse grupo, né, na Frente Com. Nós fazemos reuniões aqui no Clube de Engenharia semanais, todas as sextas-feiras, às 11 horas. É aberto a todos, no 21º andar. E o que a gente faz lá é exatamente discutir todas essas questões do setor que, como vocês viram, não está um setor muito adequado para servir a população de uma forma geral, né? A gente tem deficiências, a gente teve avanços recentes, mas ainda temos deficiências graves em relação ao atendimento da população. Aqui são bibliografias, não sei se vocês repararam, à medida que eu fazia a apresentação, apareciam os números entre parênteses em cada fonte de referência, onde eu tirei referências para fazer a apresentação, né? As referências estão todas aqui, né? Então, enfim, é tudo isso e muito obrigado por tudo. Terminei no horário, né? Terminei dentro do horário, né, Edson? Então, estamos abertos aí para discutir e perguntar. A intenção é essa, né? Como nós estamos com imagem e som, nós estamos. As perguntas eu peço que sejam feitas no microfone. Eu posso fazer a primeira? Sim, claro. A gente tem que usar o poder, no caso aí, a favor, né? Primeiro, uma notícia para todos. A gente viu na apresentação do Márcio, principalmente nessa parte final, a demonstração de que o Clube de Engenharia se envolve com essas questões. Isso não é uma coisa que fique assim muito visível por um problema de comunicação, não especificamente de telecomunicação. Nós temos uma dificuldade natural de que todas as pessoas, toda a sociedade possa saber aquilo que a gente faz ou tenta fazer nos diversos campos de interesse da sociedade brasileira. E aí eu tenho uma coisa boa para dizer. Ficou visível que o Márcio é um colega que nos representa ativamente. E a cada 3 anos, nós temos aqui uma eleição no clube, em que são feitas renovações na diretoria. Isso mesmo. E, para nossa satisfação, o Márcio é candidato a diretor. E, nesse ano, por uma decisão de fusão entre 2 segmentos eleitorais majoritários do clube, só tivemos uma candidatura de diretoria. Portanto, o Márcio já está eleito e, portanto, esse trabalho não sofrerá as descontinuidades naturais da política brasileira. Graças a Deus. Vamos ver se daqui a 3 anos você faz outra palestra mostrando, então, mais satisfação do que você mostrou nesse finalzinho. Agora, vou fazer uma pergunta específica. Quando você apresentou aquele quadro dos investimentos, que chega lá nos 14%, eu fiquei pensando aqui, porque a gente recebe todo mês a fatura, né, dos custos de telecomunicações, e o que é comum a todas as faturas é que, quando a gente procura ver quais são os impostos, a gente percebe que tem um sócio ali, né, extremamente beneficiado. Porque quando eu vejo investimento 14% sobre a receita bruta, eu até acho que é um tremendo de um investimento. Porque mesmo se você considerar o campo privado,
É um esforço muito grande no Brasil alguém conseguir um percentual desse tipo. Então, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: nessa receita bruta estão incluídos os impostos? Então, é um tremendo investimento que mostra a inviabilidade de, no curto e no médio prazo, nós conseguimos mudar todo esse quadro. Porque se você, com uma receita de 200 bilhões, você deixa de receber 10 bilhões, que é por conta dos fundos, então vamos dizer que a sua receita seja 190, tá certo? Vou tirar os fundos daí. Não, mas além dos fundos... Pois é. Além dos fundos existem todos os outros impostos, ICMS... É isso que eu estou dizendo. É exatamente isso que eu estou dizendo. Então, na realidade, você tem 190 que inclui os impostos, mas os 14% você calculou sobre os 200. Sim. Portanto, você tem um tremendo investimento. Mesmo assim, todos os fundos são contingenciados. Quem é o gestor desses fundos que você falou? O FUST, etc. Isso fica no âmbito do Ministério ou existe, digamos, um agente? Por exemplo, não tem nada a ver com a Caixa Econômica? Não. Só por exemplo, porque todo mundo sabe que a Caixa Econômica é um agente que controla vários fundos, inclusive aqueles de nosso interesse individual de trabalho, ou de garantia. Não? Não tem nada a ver com Caixa Econômica, eu imagino, não sei exatamente, eu acho que fica no Ministério. Deve ficar significa, no Ministério. Pois é, portanto, fica dentro do governo. Portanto, contingenciamento, qualquer tipo de contingenciamento, não é? Esse valor deveria ficar no Ministério, né? E os fundos, né, eles são fundos que foram criados para serem utilizados nas suas funções específicas, né? O FUST na universalização, o Funtel no desenvolvimento e o Fistel na fiscalização. O Fistel deveria ir na sua integralidade para a fiscalização, ou seja, quem fiscaliza é a Anatel. Então, deveria ir para a Anatel. No entanto, esse valor ele fica no Ministério e o Ministério, na verdade, cede esse valor à Presidência da República, né, que faz, provavelmente, ao Ministério da Fazenda, que faz o contingenciamento, né? Essa é a colocação. E aí você disse, nessa hora, que à medida que os anos vão passando, vai aumentando mais a não distribuição, vamos dizer assim, ou a não utilização desses fundos. Quer dizer, isso tem uma quantidade de anos razoável, provavelmente, nós temos aí um contingenciamento bastante considerável. Isso não é uma coisa detectável, não? Não, o fato é o seguinte, o dinheiro não existe mais. Né? O dinheiro sumiu. O dinheiro foi para pagar a dívida. Né? Estava falando do déficit, da não distribuição. Ah, sim. E isso, evidentemente, não, o FUST não está sendo utilizado. O FUST foi pensado para universalizar os recursos, né, de telecomunicações, a banda larga, a telefonia fixa. Né? Se ele não foi aplicado nisso, ele foi perdido. Né? E para encerrar, com base nessa resposta, você naturalmente cria esses fundos dentro da especificidade do serviço, né, do que você está tratando, para que você dê a ele condições de uma operação eficiente e para que você permita com que aqueles investimentos, que nós já vimos que não são insignificantes, possam, na realidade, levar você a uma situação desejável, digamos assim. O fato de eles serem contingenciados ou irem para uma espécie de uma caixa única, onde eles ficam perdidos, tem uma interferência muito grande em qualquer programa. De maneira que isso é uma coisa que a sociedade... Eu costumo dizer que a sociedade ela é sensível às coisas concretas. E engenharia, em geral, é um substantivo abstrato. Quer dizer, quando a engenharia se transforma numa obra, a sociedade toma conhecimento da engenharia. Se não se transforma numa obra, mesmo com 90% do investimento concluído, como acontece com o Comperj, só porque é uma coisa mais popular, não existe.
a população não sente que aquela engenharia foi prejudicada. O cidadão vai, como sociedade, perceber quando ele vai no supermercado, atualmente, e percebe que está mais caro que ontem e que ele traz um peso menor. Isso deu até samba, né? No passado. Então, o fato da engenharia não ser uma coisa concreta, enquanto ela não se transformar em obra concluída, é parecida com o que você nos transmitiu. Você cria um conjunto de fundos que são fundamentais na sua aplicação. Você tirou aquele recurso da sua receita para que você pudesse evoluir. Não está se falando de investimento, está se falando de alguma coisa que você tira da receita para garantir continuidade. Continuidade melhor. Então, na realidade, o que está acontecendo na medida em que você perde esse dinheiro? Uma destruição total do planejamento. E a sociedade não vê isso. A sociedade não sabe do problema do contingenciamento, da perda do dinheiro dos fundos. Ela só sabe que ela pega o telefone e não funciona. Mas quando chega na casa dela, a fatura, eu não vou dizer nome do serviço que me atende lá em casa, ela fica sensível àquele número, porque ela começa a se recordar dos problemas que ela teve com o mau atendimento. Agora, por quê? Ou ela fazer uma ligação nesse momento desse problema que nós citamos, dos fundos ficarem perdidos, que isso é que é um fundo perdido, né? Não é perdido porque você recebe e não tem que pagar, é perdido porque some. E ele era fundamental no planejamento de todo o complexo que você considere naquele tipo de engenharia. Então, eu fico como eu já estou, quer dizer, profundamente desanimado com as perspectivas e, mais uma vez, parabenizando você pelo esclarecimento e pelo idealismo, porque, definitivamente, o Márcio Patusco é um colega extremamente ativo dentro do Clube de Engenharia. Eu faço questão de registrar isso aqui. Parabéns. Quem quer o microfone? Ah, sim. Eu sou do Instituto Telecom e do Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações. Eu só queria divergir um pouquinho dessa consideração, porque, primeiro, o maior encargo que existe é o ICMS, tá? Então, não vai para o governo federal, tá? São os governos estaduais que estabelecem, a seu bel prazer, o maior tributo que existe em telecomunicações. Segundo, boa parte dos países, né, por estudo até da OIT, não utilizam os fundos de universalização. Então, o FUST, que aqui no Brasil não é utilizado, a maior parte dos países também tem fundos, como os Estados Unidos, o FSU, lá é chamado de FSU, né, ou o SF, né, também não é utilizado. Então, não é por aí, na minha opinião, né, respeitando a opinião anterior, mas não é por aí que deve se olhar o setor de telecomunicações. 234, o setor é taxado, assim como o setor de petróleo e assim como o setor de energia elétrica, que são os três pilares de todos os estados do país taxam basicamente essas três áreas. E taxam por uma razão muito simples. Primeiro, que são áreas extremamente rentáveis, né? E são áreas de fácil recolhimento de imposto, de ICMS. O que houve no país, e boa parte desse investimento foi financiado pelo Estado, porque é bom a gente lembrar que quando o sistema Telebrás foi privatizado, ele foi privatizado por 22 bilhões, mas, na verdade, foi parcelado para as empresas, para os grupos que o compraram. Por exemplo, a Telefônica comprou o Estado de São Paulo, né? Teve o novo Tratado de Tordesilhas, né? Porque a Telefônica comprou a telefonia fixa em São Paulo e a Portugal Telecom tinha comprado a parte de celular, ou ao contrário, né? E, aparentemente, um grupo nacional, a gente está vendo nada nacional, que é o Andrade Gutierrez e o Debrecht, por exemplo, são dois donos da Oi, né?
que estão agora atrás das grades, né? Que compraram, naquele momento, a Telemar, né? É Telemar por uma questão muito simples, porque ficava basicamente no litoral, porque a Brasil Telecom ficava no interior, era chamada de Telemato, na verdade, né? Então, uma ficava no litoral e a outra no interior. O sistema Telebrás, na verdade, o Estado, naquele momento, foi o governo Fernando Henrique Cardoso, financiou em suaves prestações, né, a venda do sistema Telebrás. Diz-se de passagem que hoje, se a gente fosse pensar realmente no Funtel, que é o Fundo de Investimento de Telecomunicações, né, Fundo de Desenvolvimento de Telecomunicações, seria difícil você pensar aonde iria investir, porque uma parte dele é investido no CPQD. Só que o CPQD hoje é uma fundação privada, né, e que não tem nenhum compromisso em desenvolver tecnologia nacional, né? E todas as empresas nacionais foram trucidadas no processo de privatização. O que houve foi um modelo, é isso que é o problema do hoje que nós estamos vivendo. O modelo que foi constituído em telecomunicações tinha 3 pilares. Era o pilar da competição, da qualidade e da universalização. Só que esses 3 pilares tinham como o pilar principal a competição, ou seja, o governo Fernando Henrique Cardoso ainda acreditou naquela ideia do Adam Smith, na mão invisível no mercado, que a competição iria gerar a universalização. A competição, no setor de telecomunicações, não só no Brasil como no mundo, levou à concentração. A gente acabou de ver agora a Telefônica comprando a GVT, né? Você tem hoje no Brasil o Carlos Slim, que é o mexicano, que é dono da Embratel, que não vai ser mais Embratel, é Grupo Claro, né? Você tem a Telefônica, que é dona de São Paulo. Aliás, a maior parte da receita em todo o mundo da Telefônica vem do Brasil, tá? Só para a gente ver o peso que as telecomunicações brasileiras têm. E o grupo que deveria dar exemplo para a sociedade brasileira, foi colocado uma gangue lá, organizada inclusive pelo governo Fernando Henrique, que para não ganhar as eleições, para não ganhar a licitação, exatamente isso, foi um grupo armado. Qual foi o esquema? Eles compraram com ágio de 1%. Repare só,